Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Sr. Marcos Apolo Muniz de Araújo. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal. Bom, nosso assunto agora é economia. Estamos falando de consumo de energia, gente. Isso é que é uma conta que pesa e tem assim tido aumentos e mais aumentos enormes. Mas o seu salário é o mesmo há algum tempo, né? Uma vez no ano só que sobe. E pensando no seu conforto e na sua economia, a Gifeng Engenharia Solar dimensionou um projeto onde você terá uma economia expressiva instalando o kit de energia solar na sua residência ou no seu comércio. Pense em poder usar o conforto de dormir com o frescor de um ar-condicionado, pagando pouco por este e por outros benefícios. Gifeng Engenharia e Energia Solar, tecnologia e seriedade ao seu dispor. Rua Rio Jutaí, 1013, telefone 981847587, no Vieira Alves. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 12h30. E muito bom tudo para você das nossas redes sociais, do nosso TV Web, istoemanaus.com.br, tá? Enfim, bom tudo, porque é de dia, à tarde e à noite. Hoje a gente tem um apelo diferente. Hoje nós vamos falar de cultura, gente. Nós não damos muito valor às nossas raízes, às nossas culturas. Por quê? Porque talvez nós não vivenciamos muito isso, mas agora a gente tem visto, o governador Wilson Lima tem dado um up aí na cultura, trazendo grandes peças, valorizando o povo da terra, que é o mais importante, porque se você não tem uma valorização do seu produto, você não tem motivação para continuar falando. E para isso, nada mais, nada melhor do que o senhor Marcos Apolo Muniz de Araújo, que é o secretário de Cultura e Economia Criativa. Tá vendo? Mudou. Economia Criativa. É onde você tem uma ideia, você traz, discute com o secretário e o seu staff e põe em prática. Secretário, muito obrigado pela gentileza de nos receber, depois de bastante tempo tentando, mas eu sei que a sua agenda é bastante lotada. Então, já que nós estamos praticamente no finalzinho do ano, queria um balanço cultural de 2022. Bem, bom dia a todos que nos acompanham. Uma satisfação enorme, uma honra enorme estar conversando com você aqui hoje. E realmente foi 2022 foi um ano de grandes desafios e a gente finaliza esse ano assim com um sentimento de muita esperança e muito positivo, tendo em vista que a gente conseguiu cumprir aí o que apesar dos percalços aí impostos pela pandemia, a gente conseguiu fazer um trabalho de entrega para a sociedade e aí a gente chega agora ao mês de dezembro, concluímos ontem, no dia 23, toda a primeira etapa da programação do Largo São Sebastião, com o nosso Mundo Encantado do Natal, e a gente deixa aí a decoração montada até o dia 6, e aí resgatando essa memória aí do que foi feito esse ano, realmente foi um ano muito produtivo. Começamos com o Carnaval, que esse ano a gente fez num formato híbrido, né? Tinha um pouco de público lá no Sambódromo e o restante acompanhando pela internet, pelas redes, pelas TVs. Fizemos ali com meia avenida para permitir que o pessoal conseguisse fazer um trabalho, gerar emprego e renda naquele momento ali onde a pandemia estava numa fase de subida, descida. Depois viemos aí com os nossos festivais tradicionais. Isso é um assunto que a gente vai te questionar. Secretário, quando a gente fala de cultura, a gente sempre não está na nossa veia essa atividade. Então sempre se tem muitas dificuldades, inclusive a principal, que é a financeira. Como é que o senhor está gerindo isso? Porque é um conglomerado muito grande. Eu aproveito para agradecer também a presença do Tiago Hermido, que é da assessoria de comunicação, foi quem facilitou essa nossa vinda para cá, depois de falar com muita gente, mas a gente conseguiu sentar aqui com o secretário. Então, a cultura, como é que você está gerindo financeiramente isso?
A gente tem já um orçamento destinado para a cultura, um orçamento que já vem de um certo tempo. Quando nós chegamos, o valor ainda estava muito parecido, mas com a sensibilidade do governador Wilson Lima, a gente está conseguindo cumprir todos os nossos projetos, inclusive com investimentos significativos e números que realmente impressionam, que permitem aí que todo o setor cultural, não só da capital, mas de todo o estado, do interior também, possa se movimentar e com isso a gente conseguir realmente disponibilizar conteúdos culturais e também formação artística para muitas pessoas. É lógico que isso é um processo, a gente teve aí essa fase de pandemia que de uma certa forma nos limitou, não só Manaus, mas o planeta como um todo, e a cultura sentiu isso, mas também contribuiu muito porque muita gente ficou impedida, digamos assim, nas suas rotinas, mas não deixou de ler um bom livro, de assistir um bom filme, de ouvir uma boa música, e nisso certamente a cultura contribuiu. E aqui no Amazonas não foi diferente, a gente fez esse trabalho acima de tudo, de modernização da estrutura da secretaria, um trabalho de diálogo muito amplo com todos os segmentos culturais, que permitiu que norteássemos todas as nossas ações, inclusive com fortalecimento, o resgate dos Conselhos de Cultura e do Conselho de Patrimônio Histórico, permitiram que nós trabalhássemos, discutíssemos efetivamente política pública de cultura, ou seja, a política além do evento. Então, é um processo que está se fortalecendo e certamente muito ainda será feito. Então, a gente tem uma estrutura também muito grande, nós estamos falando de 25 prédios e 57 equipamentos culturais que estão sob a gestão da Secretaria de Cultura, 9 museus, teatros, o Teatro Amazonas, parques e praças, o Palácio Rio Negro, Palácio da Justiça, Palacete Provincial. Então, realmente é uma estrutura muito grande, 7 corpos artísticos também, que permite a profissionalização de músicos, bailarinos, enfim, de profissionais das artes que passam aí pelo Liceu de Artes e Ofícios algumas vezes, outros pela universidade, depois integram o nosso corpo artístico. Então, realmente é uma secretaria que tem uma estrutura robusta, que a gente conseguiu manter, administrar, dar manutenção, ampliar, otimizar, modernizar nesses 4 anos, e agora a gente se prepara aí para o desafio do próximo mandato. Bom, a gente conhece a sua trajetória e conhece também as suas raízes, porque, como eu falei aqui em off, nós já temos mais de 30 anos de programa e acompanhamos os birutas. Na época, fizemos bastante coisas e a gente sempre está presente. Essa experiência como artista te facilitou a penetração no meio ou a gestão como um todo? Sem dúvida. Primeiro, no que diz respeito à questão da sensibilidade mesmo, de entender o que o artista precisa, um pedido. Isso é de fundamental importância. E a própria experiência de ter passado pela secretaria entre 98 e 2012 me permitiu chegar aqui já conhecendo toda a estrutura. Então isso me permitiu direcionar, evidentemente, nessa nova direção, entendendo o que o governador Wilson Lima gostaria de proporcionar à população amazonense, mas isso baseado nesse conhecimento que nós tínhamos da estrutura já existente, e aí passamos realmente por esse processo que podemos dizer revolucionário. E a minha formação artística me permitiu não só dialogar melhor com todos os segmentos, como também entender o que o setor efetivamente precisa e ter um olhar, acima de tudo, pensando na frente, pensando na sustentabilidade das ações, na acessibilidade. Tudo isso é importante para que a gente consiga efetivamente democratizar o acesso à cultura. Mas ainda bate assim uma saudadezinha dos birutas? Sem dúvida. Eu brinco que naquele tempo eu trabalhava e me divertia, Eu até falo que eu me divertia mais do que as crianças às vezes. E hoje a gente mais trabalha. E, aliás, o que o senhor me disse? Porque a gente não vê mais essa atividade. Muito pouco você vê alguns palhaços mais técnicos do que o engraçado. Assim. Por exemplo, o Duda, é um dos que eu não sei se você se lembra dele, o Duda. O Duda a gente fazia muitos aniversários e era mais uma coisa muito interessante que acabava os adultos entrando na brincadeira e hoje a gente não vê muito isso mais. É dança de funk, é dança de não sei o quê e papapá.
Esse mundo a tendência, a tecnologia está engolindo? Na verdade, assim, agora, dia 5 de dezembro, o grupo teria feito 35 anos. Né? Então, a gente trabalhou numa outra época, realmente era uma outra linguagem, um outro modo, né? Então a gente percebeu aí realmente uma modernização. Eu compreendo que hoje a forma como você dialoga, né, com essa questão, inclusive de você ter a atenção das crianças por conta das telas, né, dessa questão do acesso muito rápido à informação, mudou um pouco a forma de dialogar realmente. Eu acredito que muito daquilo que nós fazíamos à época talvez já não funcionasse nos dias de hoje. Tanto que você vê artistas que nos inspiraram na época, né, os Trapalhões, né, hoje eles ainda apresentam aí um pouco do que eles faziam nas redes sociais e não tem a mesma atenção do público como tinha na nossa época. Então, acredito que é um processo natural, né, de modernização. Eu acredito que a garotada tem acompanhado esse processo e os artistas têm trabalhado para tentar acompanhar, né, esse novo momento. Inclusive, nós tivemos agora uma nova mudança de hábito com esse momento aí em que nós passamos muito tempo realmente consumido mais das mídias digitais, das novas mídias. Então, realmente, mas a gente tem muita gente talentosa, inclusive em Manaus, artistas aí que me surpreendem, assim. Agora mesmo eu vi no nosso espetáculo de Natal, o Encanto do Natal, eu fiquei assim emocionado com o que vi. E no Festival de Circo, que a gente já realiza anualmente, a gente percebe os antigos atuando com essa garotada, né, nova, que tem essa linguagem, essa dinâmica de se comunicar, que é diferente do que se fazia antigamente. Então, eu acho que realmente é um processo natural, que a gente precisa compreender e acompanhar de uma certa forma. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida, ainda falando de cultura. Voltamos já.